Nessa videoaula falaremos sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Então a gente vai começar pela definição para que a gente possa se apoderar melhor deste assunto. Para isso, vamos considerar uma PG em que a razão esteja entre -1 e 1 e essa razão tem que ser diferente de zero. Então o que a gente pode entender de imediato? Só existe ou só faz sentido se falar em soma dos termos de uma PG infinita quando a PG tiver razão entre -1 e 1. Por isso que eu escrevi que -1 é menor do que a razão, que é menor do que 1. E claro, como vocês já estudaram, a razão de uma PG tem que ser sempre diferente de zero. Então você precisa de uma razão entre -1 e 1, mas essa razão não pode ser zero para que faça sentido você falar em soma dos termos de uma PG infinita. Bem, essa PG, com essas características, ela é chamada de PG convergente. Por que ela é chamada de PG convergente? Porque a partir de um determinado valor, a partir de um determinado termo, essa PG ela começa a convergir, ela começa a se aproximar de um determinado valor. Como ela se aproxima de um determinado valor, ela é chamada de PG convergente e com isso é possível você calcular a soma de todos os seus termos. Quando eu falo que é possível calcular a soma de todos os seus termos, eu estou dizendo que é possível calcular a soma dos seus infinitos termos. Bem, a soma dos infinitos termos eu vou chamar de Sn, só questão de notação, e a fórmula para que a gente possa calcular essa soma é essa que vocês podem visualizar no slide. A soma dos infinitos termos de uma PG é A1 sobre 1 menos a razão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você calcular a soma infinita de uma PG, basta que você tenha duas informações. Essas duas informações de que você necessita são o primeiro termo e a razão da PG. Com essas duas informações, você consegue calcular a soma infinita de seus termos. Vou mostrar um primeiro exemplo para que a gente já possa começar se apoderando do assunto. Então, o primeiro exemplo, calcular a soma da PG. 1 terço, 1 nono, 1 sobre 27 e assim infinitamente. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse momento é de que a questão não fala quantos termos é para somar. Isso é a principal diferença, é a principal maneira, de você identificar, de você diferenciar uma soma finita de uma soma infinita. Lá na soma finita que vocês já estudaram, dizia em cada questão quantos termos era para somar. Na soma infinita não vai dizer isso. Vai pedir para você somar todos os termos. Se é para somar todos os termos, você identifica que é para somar os infinitos termos dessa PG. É mais ou menos assim que você vai diferenciar uma questão de soma finita de uma questão que seja soma infinita. Lá na soma finita, vai dizer quantos termos é para somar. Na soma infinita, não vai lhe dizer quantos termos são. Nessa PG que nós temos, o primeiro termo a gente pode observar que ele é 1 e a razão é 1 terço. Por que a razão é 1 terço? Relembrem aí. Para encontrarmos a razão de uma PG, eu pego um número dividido pelo anterior, um termo dividido pelo anterior. Então, se eu pegar, por exemplo, o segundo termo, que é 1 sobre 3, dividido para o primeiro termo, que é 1, 1 terço dividido para 1 dá 1 terço. Por isso que a razão é 1 terço. Então, eu vou pegar agora a fórmula da soma da PG infinita e vou substituir os valores. Vamos lá, a soma fica. O primeiro termo é 1 sobre 1 menos a razão, que é 1 terço. Nesse momento, o que eu devo fazer primeiro aqui é o que está embaixo da fração, 1 menos 1 terço. Para isso, eu repito, Sn igual a 1 sobre... E aí você vai me perguntar, como é que eu faço 1 menos 1 terço? Vocês já devem ter costume de fazer igualando os denominadores através do MMC. Está correto, não é errado não. Mas uma maneira mais rápida de você fazer, e até acredito mais fácil, é você imaginar que como eu preciso do denominador 3 para ficar igual, basta que eu escreva esse 1 como sendo a fração 3 sobre 3. Vocês sabem que 3 sobre 3, 3 dividido para 3, dá 1. Então, na verdade, esse 1 menos 1 terço, eu escrevo como sendo 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. E aí sim, restante eu repeti como vocês puderam observar. Vamos resolver 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Basta que você faça 3 menos 1 dá 2
sobre o 3. Então, repete, Sn igual a 1 sobre, aí, claro, 2/3, que é o valor da subtração. 1 sobre 2/3, isso é uma divisão de frações, que vocês também já estudaram. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir aqui inicialmente o 1 vezes o inverso de 2 sobre 3, que é 3 sobre 2. E claro, né, 1 vezes 3 sobre 2 dá 3 sobre 2. Portanto, a soma dos infinitos termos dessa PG vale 3 sobre 2. O segundo exemplo. Qual o valor da soma? 1 mais 1/2 mais 1/4 mais infinitamente. Como nós temos aí uma soma até o infinito, e os termos 1, 1 sobre 2 e 1 sobre 4 formam uma PG, então, na verdade, nós temos aí a soma de uma PG infinita. Nessa soma de PG infinito, nós podemos observar que o primeiro termo a ser somado é 1 e que a razão é 1 sobre 2. Lembrando que a razão é 1 sobre 2 por causa da estratégia que eu já expliquei no exemplo anterior. Se nós pegarmos o segundo termo dessa PG dividido pelo primeiro, 1 sobre 2 dividido para 1 dá 1 sobre 2. Então, esse é o valor da razão. Desse modo, eu vou pegar a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita e nós vamos substituir o primeiro termo por 1 e a razão por 1 sobre 2. Então, vai ficar Sn é igual a 1 sobre 1 menos 1/2. Esse 1 menos 1/2, eu tenho duas maneiras principais de fazer. Eu posso fazer de cabeça, né? 1 menos 1/2 é, na verdade, 1 inteiro tirado a metade. Vocês sabem que se eu pego uma coisa inteira e tiro a metade, vai sobrar apenas a outra metade. Então, 1 menos 1/2 é 1/2, que é metade. Outra maneira é você igualar os denominadores. Como é que eu vou igualar? Por exemplo, esse 1 eu escrevo como sendo 2 sobre 2. Já que eu quero igualar os denominadores a 2, o 1 escreve como 2 sobre 2, porque nós sabemos que 2 sobre 2 dá 1. Outra estratégia ainda é fazer o MMC, que dá até mais trabalho. Então, a soma fica 1 sobre 2 sobre 2 menos 1 sobre 2. Eu vou resolver 2 sobre 2 menos 1 sobre 2. Para isso, eu pego 2 menos 1 dá 1 sobre o denominador 2. Então, fica Sn igual a 1 sobre 1 sobre 2. Divisão de fração agora, né? Nós já acabamos de falar no exemplo anterior que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete o 1 e multiplica pelo inverso de 1 sobre 2, que é 2 sobre 1. Vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. 2 dividido para 1 dá 2. Portanto, a soma dos infinitos termos dessa PG, o valor de 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 até o infinito, essa soma é igual a 2. Terceiro exemplo. A soma dos termos de uma PG infinita é 100. Qual o seu primeiro termo, sabendo que a razão é 1 sobre 2? Vamos observar de que esse terceiro exemplo ele é um pouco diferente dos anteriores. Porque aqui nós já temos a soma infinita, não é mais para calcular, ela já aparece aí para nós, a soma infinita é 100. Eu quero saber quem é o primeiro termo e eu sei quem é a razão, que é 1 sobre 2. Então vamos lá, nós já temos essas informações. A soma é 100, a razão é 1 sobre 2 e eu quero saber o primeiro termo. Então vamos pegar a expressão da soma da PG infinita e vamos substituir. No lugar da soma, coloque 100 igual ao primeiro termo, que é o A1, sobre 1 menos a razão, que é 1 sobre 2. Esse 1 menos 1 sobre 2, a gente já fez agora há pouco, que dá 1 sobre 2. Mas vamos refazer, né? Eu vou reescrever o 1 como sendo 2 sobre 2. Basta fazer isso. Então, repete 100 igual a 1 sobre 2 sobre 2 menos 1 sobre 2. Esse 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Então, ficou 100 igual a 1 sobre 1 sobre 2. Esse A1 sobre 1 sobre 2 é uma divisão de fração. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou outra maneira de você fazer, que foi a que eu preferi fazer aqui, foi fazer produto dos meios pelos extremos. Então, eu coloquei o 1 embaixo do 100
Aí na hora que eu fiz produto dos meios pelos extremos, 1 vezes A1 dá 1 igual a 100 vezes o 1 sobre 2. Beleza, 100 vezes 1 sobre 2, 100 vezes 1 dá 100, dividido para 2 dá 50. Então ficaria aí o A1, 100 sobre 2, que é 50, como eu acabei de falar. Desse modo, então, o primeiro termo dessa PG, cuja soma dos infinitos termos é 100 e a razão é 1 sobre 2, esse primeiro termo vale 50. Quarto exemplo. A soma dos termos de uma PG infinita é 3. Sabendo que o primeiro termo é 1, qual o valor do quarto termo? Gente, esse exemplo ele é um pouco mais elaborado do que o terceiro. Aqui nós temos a soma infinita, é 3. Aqui nós sabemos o primeiro termo, que é 1. Observem que nós não sabemos a razão. E o que a questão pergunta é quem é o quarto termo. Só que a gente deve se ligar no seguinte: eu só posso encontrar o quarto termo se eu tiver a razão. Então, o nosso primeiro trabalho é descobrir quem é a razão. Descobre como, né? Sabendo que a soma infinita é 3 e que o primeiro termo é 1, você vai pegar a fórmula da soma infinita e pela fórmula da soma infinita você descobre a razão, que é o nosso primeiro trabalho. Então, no lugar da soma, coloque 3 igual. No lugar do primeiro termo, coloque 1 sobre 1 menos a razão. Vamos fazer produto dos meios pelos extremos. Então, coloca 1 embaixo do 3. Aí, quando você faz 1 vezes 1 dá 1 sobre, na verdade, igual, né? Não é sobre. 1 vezes 1 dá 1 igual a 3 vezes, entre parênteses, o 1 menos a razão. Agora, eu vou distribuir multiplicando esse 3 que está fora do parêntese pelo 1 e pela razão que estão dentro do parêntese. Para isso eu repito 1 igual e vamos distribuir. 3 vezes 1 dá 3, menos 3 vezes Q dá 3Q. Se 1 é igual a 3 menos 3Q, letra de um lado, número do outro agora, então esse menos 3Q vai para o primeiro membro positivo, igual a 3, o 1 vai para o segundo membro negativo. Então 3Q é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2, então 3Q é igual a 2, portanto a razão é 2 sobre 3. Observe que não acabou, né? Nós descobrimos a razão. O que a questão pede é o quarto termo. Então vamos lá. Para descobrir o quarto termo, pega a fórmula do termo geral. Lembrando que a fórmula do termo geral é AN igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. E vamos adequar essa fórmula para o quarto termo. Então ela vai ficar A4 é igual a A1 vezes a razão elevada a 3. Vamos lá então, substitua. No lugar do A1 coloque 1 vezes, no lugar da razão coloque 2 sobre 3, a gente acabou de calcular, elevado a 3. Resolve primeiro a potência, então repete A4 igual a 1 vezes 2 elevado a 3 dá 8 sobre 3 elevado a 3 dá 27. 1 vez 8 sobre 27 dá 8 sobre 27. Então, o A4 é 8 sobre 27. Dessa forma, o quarto termo dessa PG, aí do quarto exemplo, né, vale 8 sobre 27. No quinto exemplo, eu trago uma aplicação do estudo da soma dos termos de uma PG infinita para a resolução de uma equação. Eu quero resolver a equação x mais x sobre 5 mais x sobre 25 mais, até o infinito, né, igual a 12. Observem que nós temos uma soma até o infinito e essa soma até o infinito é dos termos de uma PG, porque x sobre 5, x sobre 25 formam uma PG. E claro, a partir dessa soma infinita, cujo resultado eu já sei é igual a 12, nós queremos descobrir qual o valor do x. Afinal, resolver a equação quer dizer descobrir o valor do x. Na prática é isso. Observando, nós temos que a soma é igual a 12 e o primeiro termo somado é o x. A gente precisa descobrir quem é a razão para poder aplicar na fórmula da soma infinita.
Como é que eu descubro a razão de uma PG? Pego um número, divido pelo anterior. Então eu peguei o segundo termo, que é x sobre 5, dividi pelo primeiro termo, que é x. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então repeti a primeira fração, que é x sobre 5, multipliquei pelo inverso da segunda. A segunda fração, que é o x, é na verdade x sobre 1. Quando eu inverter, vai ficar 1 sobre x. A gente pode cortar os x, que está aí multiplicando. Ao cortar os x, sobra a razão 1 sobre 5. Se a razão é 1/5, então a gente pode, finalmente, aplicar na fórmula da soma infinita. E ao aplicar na fórmula da soma infinita, eu chego, a que a questão pede, que é o valor do x. Está aí a fórmula da soma infinita. O valor da soma foi dado na questão, é 12. Isso é igual, o primeiro termo é o x, que eu quero descobrir o valor, sobre 1 menos a razão que a gente calculou, e vale 1/5. Meu primeiro trabalho tem que ser resolver quanto é 1 menos 1/5. Para isso eu repito 12 igual a x sobre, e para igualar os denominadores, eu vou reescrever esse 1 como sendo 5 sobre 5. Então, na verdade, 1 menos 1/5 eu escrevo como sendo 5 sobre 5 menos 1 sobre 5. 5 menos 1 dá 4 sobre 5. Então fica 12 igual a x sobre 4 sobre 5. O que eu faço nesse momento? Produto dos meios pelos extremos. Bote o 1 embaixo do 12. Imagine aí o 1 embaixo do 12. Na hora que eu faço produto dos meios pelos extremos, 1 vezes x dá x igual a 12 vezes o 4 sobre 5. Beleza. 12 vezes 4 dá 48. Então, o x é igual a 48 sobre 5. Como o nosso intuito era descobrir o valor do x, resolver a equação, a gente tem, então, que o conjunto solução dessa equação é 48 sobre 5. E dessa forma, eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre a soma dos termos de uma PG infinita.